Olá, gente. Estou aqui para ensinar hoje a vocês a pintar esse ursinho aqui, ó. Para criança, né? Pode ser em fralda ou em paninho de bebê. Ele é fácil de pintar, gente, é bem facinho e é uma pintura para iniciante. Para quem quer aprender, né? É muito bom. Aí eu vou mostrar a vocês hoje como é que pinta esse ursinho aqui. Tá bom? Aqui ele tá pintado numa fraldinha de boca. Aqui, ó. Tá vendo? Aí eu vou ensinar vocês. O risco que eu fiz é um pouquinho diferente desse, mas é o mesmo ursinho. Tá, gente? Eu vou mostrar o material a vocês que eu vou utilizar. Tá? As cores da tinta, não é? Eu vou usar marfim, a tinta marfim, preto, camurça, branco, marrom. Esse marrom é jatobá, vermelho escarlate. Pode ser vermelho vivo também, gente, que é só pra boquinha, tá? Esse verde aqui que a gente vai fazer o chãozinho, né? Esse chãozinho aqui com ele. Eu tô usando o verde kiwi, mas também pode ser verde folha. E o matinho aqui eu vou fazer com verde oliva. Amarelo ouro, pra coroinha do ursinho aqui em cima. E a roupinha dele eu não vou pintar dessa cor, porque eu fiz outra fraldinha que os detalhes é com azul marinho. Então eu vou fazer a roupinha dele azul marinho, tá, gente? Pronto, eu acho que são essas cores aqui que eu mostrei a vocês, tá bom? E o pincel que eu vou utilizar esse pincel aqui, número 10, para fazer o chãozinho. Mas muitas pessoas também faz com esse. Agora me fugiu o nome dele, esse pincel redondinho aqui. Mas tanto faz um como o outro. Se você não tiver esse, pode fazer com esse também, que faz a mesma coisa, tá? E vou usar esses dois pincéis aqui. Agora, gente, já sumiu o número deles, porque eles são velhinhos, mas eu acho que é número 6 e número 4, tá bom? E vou usar um pincel de acabamento, gente. Esse bem fininho aqui, ó. Tá certo? Pra gente pintar esse ursinho aqui, tá bom? Eu vou preparar aqui a minha mesa aqui e volto pra gente começar, tá certo? Pronto, gente. Voltando aqui, como eu disse a vocês, o ursinho é o mesmo daquele, só que aquele que eu mostrei tá sentadinho e esse aqui tá em pezinho. O risco tá um pouco clarinho, mas eu acho que dá pra vocês verem, né? Ó, eu risquei ele com carbono. E quem não quiser riscar ele com carbono vermelho, porque tem um carbono vermelho, azul e amarelo. Aqui na minha cidade são as cores que tem. Se você achar que fica escuro, pode riscar com o amarelo, porque ele é bem clarinho esse risco. Quando você for pintar, não vai correr assim, não tem o problema de mostrar o risco depois, tá certo? Sim, gente. Vamos começar pelo chãozinho, tá bom? Fazer o chãozinho dele aqui. Eu utilizo, como eu não tenho aqueles lugar próprio de colocar tinta, eu utilizo um pratinho assim, gente, um pratinho, né, um pirizinho. Aí eu coloco um pouco de tinta aqui, quando é para espalhar, para facilitar um pouco mais, tá bom? Então a gente vai começar pelo chão. O chãozinho dele é bem simples, a gente vai pegar um pouco de tinta. Essa é a minha forma de fazer, tá bom? E eu pego no pratinho e espalho um pouco essa tinta assim. Tiro o excesso no pincel. Tiro o excesso do pincel para não ficar tão forte. E aqui eu faço só umas puxadinhas assim, ó. Tá vendo, gente? Tá dando pra vocês verem direitinho, né? Aí, ó, eu faço umas puxadinhas assim. Vou sujando o pincel aqui no pratinho. E vou fazendo umas puxadinhas, né? Aqui no pezinho do nosso desenho. Tá vendo assim? Esse aqui, como o espaço do risco aqui para a parte da fralda ficou pouquinha, então não vai ficar tão largo, né, o chão, mas dá pra ver. Ó, gente, assim, tá vendo? Aí aqui agora eu faço o matinho, um matinho, né, assim. Tanto você pode fazer agora, como deixar para fazer no final do acabamento. Mas eu vou fazer agora.
Eu pego outro pincel, um menorzinho, pego um pouco de tinta, tá? Tiro o excesso no pratinho e dou umas puxadinhas assim, gente, ó, de leve, pra fazer, ó, uma graminha, né? Uma graminha. Dessa forma aqui. Eu gosto de fazer o chãozinho primeiro, porque assim, como o ursinho não está pintado ainda, a gente não corre o risco de sujar, não é? Aqui por baixo desse tecido meu, dessa fralda, eu tô utilizando uma pedra de cerâmica, tá bom? Aqui embaixo, ó, é uma pedra de cerâmica. Aí, assim, porque eu moro no interior, então eu não tenho, assim, muita acessibilidade a alguns materiais, né? Porque tem uns materiais que colocam para prender o pano, essas coisas. E cidade do interior, quem mora na cidade do interior sabe que não tem tanta assim, tanta facilidade da gente encontrar os materiais para trabalhar. Então, a gente tem que aprender a se virar um pouco. Pronto, aqui o meu chãozinho vai ficar dessa forma. Se eu ver que no final precisa de alguma coisinha mais, eu dou algum detalhezinho, tá bom? Vou fazer só assim mesmo. Pronto, aí a gente vai começar o nosso ursinho agora. E a gente vai pegar a tinta marfim, o branco, a tinta branca, o camurça. Quem não tiver a tinta camurça, pode usar também o cor de pele, tá? Ele é um pouco mais claro, mas também fica bonito também, não fica feio não. E o jatobá, que é esse marronzinho. Também quem não tiver a tinta jatobá, né, pode usar o marrom no lugar, só que o marrom vai ficar um pouco mais escuro, tá bom? Então a gente vai começar, eu vou começar pela cabeça, tá certo? Aqui eu pego a marfim e vou preenchendo toda a parte da cabeça. Eu começo pelas orelhinhas, assim, e a gente vai preenchendo ele todinho. Quer dizer, a orelhinha, né? Eu gosto de fazer assim, parte por parte, para não deixar a tinta secar, porque dessa forma a gente vai ser melhor de espalhar a tinta, tá bom? Então, após eu ter feito isso aqui, eu vou vir com um pouco de camurça nessa parte de dentro da orelhinha e nas laterais, e vou passar um pouco de camurça e vou espalhar, tá bom? Por cima do marfim. Dessa forma aqui. Vou para outra orelhinha. Eu gosto de fazer assim, tá, gente? E vou também espalhar a tinta. Pegar um pouco de camurça, vou vir aqui nas laterais da orelhinha. Eu uso essa camurça, gente, como fosse assim, um sombreado, tá? Eu passo um pouquinho aqui, numa partezinha, outro pouquinho aqui, e misturo um pouco, não muito, tá vendo? Ele fica, um pouco sombreado com o camurça. Aí, agora a gente vai fazer a cabeça, preencher a cabeça. Eu gosto sempre de, quando eu vou preencher, eu gosto de, no lugar dos olhinhos aqui, eu escureço um pouco com o lápis, para depois eu ver as marcações, né, da boquinha e dos olhinhos. Mas quando a gente for fazer o acabamento, esse lápis não mostra, tá, gente? Ele não mostra, não. Então, pronto, a gente vai preencher a cabeça todinho de marfim, dessa forma aqui, ó. Como eu tô fazendo, tá certo? A gente vai preencher ela todinha, para poder vir com o camurça, tá certo? Eu vou preencher o meu e volto
com vocês. Pronto, gente, eu já preenchi a cabecinha todinha com o marfim. Aí eu venho com o camurça agora e venho, assim, nas laterais, eu venho fazendo um sombreadinho, gente, com o camurça, tá certo? E espalhando. A gente pega a tinta aqui do outro lado também. E a gente vai espalhando essa tinta pra ficar fumaçando assim, vai fazendo assim, puxando. E não vai deixar ela ficar só no lugar só, mas vai para ela ficar bem leve. Ó, tá vendo como tá ficando? E a gente vai puxando mais um pouquinho. Dessa forma, tá bom? Aqui dentro, aqui onde fica a boquinha dele, eu não vou colocar. Eu vou deixar assim bem clarinho, tá bom? Só ao redor aqui por fora, tá certo? A gente vai preencher as patinhas aqui. O lugar da roupinha a gente vai deixar, né? E a patinha aqui, os pezinhos, né? E as mãozinhas também a gente vai fazer dessa mesma forma. Preencher com o marfim, tá certo? Preencher todinho com o marfim. E depois vim fazendo um sombreadinho com o camurça, tá bom? Eu vou preencher as patinhas e volto, tá certo? Para o nosso vídeo não ficar tão longo. Pronto, gente, aqui eu já preenchi as patinhas, como dá pra ver aí, eu já fiz um sombreado com camurça nas patinhas. Agora a gente vai vir com o jatobá ou o marrom, né? E vai como fosse contornando, tá certo? Contornando e ao mesmo tempo puxando essa tinta pra dentro. Vai ficar bem levezinho, não ficar aquela muita tinta, gente, tá certo? Sempre ter o cuidado de contornar e puxar para misturar essa tinta. Ó, tá dando pra ver, né? A gente vai contornar e vai puxar essa tinta, misturar, tá bom? Ó. A gente vai contornando e puxando para ficar dessa forma aqui, tá vendo? Aqui na cabeça da mesma forma, a gente vai contornar e puxar. Não é preciso pegar muita tinta no pincel, tá? Pega pouquinha. Assim, principalmente para quem não tem assim já o costume de pintar, tá começando agora. Aí, se você pegar mais pouca tinta no pincel, vai ser melhor, porque você não corre o risco de errar, né? Ó, gente, dessa forma aqui. Se vocês notarem, não dá pra ver o contorno, porque ao mesmo tempo que a gente vai passando, a gente vai misturando a tinta. Aqui dentro, onde fica a boquinha, eu não vou passar, eu vou deixar branquinho assim. Eu vou passar por fora, contornando por fora. Ó, e vou puxando essa tinta, tá vendo? Eu não deixo ela só passar o pincel, porque se você passar o pincel e não puxar a tinta, fica feio. Ó, vai puxando e misturando. Além de puxar, gente, eu gosto de sempre trabalhar com movimentos circulares, assim com o pincel, porque facilita até para misturar. Ó, tá vendo como fica? Vai ficando um degradê, né? E vai ficando muito bonitinho. Eu vou fazer as patinhas dele, que é da mesma forma, e volto pra gente dar continuidade ao nosso trabalho, tá bom? Pronto, gente, aqui eu já terminei a parte do corpinho, como vocês estão vendo. E a gente vai pintar a nossa coroinha agora, tá bom? Só preencher. O acabamento, eu gosto de dar todo de uma vez só, tá bom? Eu não vou fazendo parte por parte dando acabamento, eu gosto de pintar ele todo, preencher e depois, por último, dar o acabamento. Então, a gente vai pegar o branco e o amarelo ouro, vai pegar o nosso branco, passar aqui na parte de baixo da coroinha
Vai passar. Eu acho que o risco tá muito clarinho para vocês verem, mas é porque minha iluminação não é muito boa, gente. Mas dá para vocês entenderem, né? Esse risco aqui, aí sim, depois que a gente passar o branco, a gente vem com o amarelo, tá bom? Fazendo os detalhes e misturando com o branco. Esse risco aqui, gente, eu peguei pela internet. Tem muitos riscos que dá para você tirar pela internet. Tem muito bonitinho, tá bom? E você pode tirar de qualquer tamanho, né? Aí vai pela sua necessidade do que você vai pintar, né? O espaço que você vai pintar. Aqui a gente vai preenchendo com o amarelo ouro. Eu já dei uma misturadinha com o branco, porque fica iluminado, tá, gente? Pronto, a nossa coroinha só é isso. Que depois é que eu vou fazer o acabamento. E para vocês verem como é que fica, né? Agora a gente vai preencher a roupinha. A roupinha é a camisa branca e o short azul marinho. Aí a roupinha tem uma gravatinha e tem uns botões. Os botões também vai ser azul marinho e a gravatinha dele também vai ser azul marinho, tá bom? Com a camisa branca. Vai ser diferente daquele primeiro que eu mostrei a vocês, porque esse paninho de boca aqui que eu tô fazendo, ele tem esses detalhes azul marinho, tá? A gente vai preencher a camisa toda com o branco. A gente vai preencher todinha a camisa dele com o branco, tá? Pra depois começar os detalhes com o azul marinho, tá certo? Eu vou preencher a minha e volto. Pronto, gente. Aqui eu já preenchi a camisa do ursinho todinha de branco. A gente vai vir com o azul marinho e vai preencher o shortzinho dele. Aí, gente, tem um segredinho aqui, que a camisa, ela tem como fosse uma sombrinha, assim, um sombreado. Eu acho que eu tô falando do jeito certo. Azul marinho, bem levezinho. E eu só faço quando eu preencho o short dele todinho, tá? Você vai preencher dessa forma o shortzinho dele. Aí eu começo a fazer, ó, gente, tá vendo? Dessa forma aqui. Vai preencher todinho o short dele dessa forma. Vai preenchendo. Ó, não tem segredo, só ir preenchendo direitinho e cobrindo assim com bastante cuidado o risco para não aparecer depois, né? Depois de todo preenchido, o nosso pincelzinho não tá sujinho de tinta? Então, ele tá sujinho e não precisa mais pegar mais tinta. A gente vai vir nas laterais da nossa camisa aqui e vai dar um sujinho, pouquinho, tá? Ó, dessa forma, ó. A gente vai enxugar nosso pincel bem levezinho e vai espalhar um pouquinho, bem suavemente. É como fosse um sombreado. A camisa dele não vai deixar de ser branca, mas dá um detalhe bonito. Eu acho muito bonito dessa forma. A gente espalha com o pincel limpo já, tá? Pincel bem limpinho, a gente vai espalhando levemente dessa forma, gente. Tá vendo que ele ficou com um leve sombreado, né? Na camisa. A gente vai pintar o lacinho todo de azul marinho. Ó, vai preencher o lacinho todinho, tá bom? De azul marinho. Vou preencher o meu e volto pra gente continuar, tá certo? Pronto, gente, já preenchi o lacinho. Aí essa blusa aqui, essa camisa dele, tem dois botõezinhos aqui. Você vai procurar um pincel seu que tenha o cabo do pincel. Quem tem aquele boleador, né? Eu acho que o nome é esse, faz. Quem não tem, faz com o cabo do pincel.
assim, o que for menor, né? Para esse tamanho aqui. A gente pega, bota no azul marinho e faz 2 botõezinhos com o cabo do pincel. Ó, dessa forma, gente. Tá vendo? E fica perfeito as bolinhas. Fica bem bonitinho. Aí agora, gente, a gente vai fazer os acabamentos, né? O acabamento que eu faço é bem simples também, não tem segredo nenhum, tá? É tudo muito simples. Eu vou pegar o preto com um pincel de acabamento, esse fininho aqui, bem fininho. Eu vou começar pela coroinha dele, tá? Eu vou contornar suavemente. Para facilitar, eu sempre gosto de, assim, o acabamento, eu não gosto de pegar a tinta direto da tampinha, né? Como vocês estão vendo, eu uso a tampinha mesmo da tinta para pegar. Eu gosto de colocar num pratinho, ou se vocês não tiverem um pratinho assim, tiver até a bandejinha mesmo, que eu não sei o nome de colocar a tinta, né, específica. Pode ser outra coisa aí, uma tampinha, alguma coisa. Aí eu gosto de pôr um pouco de tinta, assim, ó, no prato, pra daqui eu ir tirando a tinta, tá? Pra não vir um pincel tão carregado, porque quando a gente ir pra fazer o acabamento, quando a gente vai tirar da tampinha, o pincel vem muito carregado. Então, eu tiro um pouco do excesso assim, pra ficar pouca tinta no pincel, e vou contornando a coroinha. Ó. Aqui tem que ser um pouquinho de ter paciência, porque para não ficar muito grosso, né, o nosso risco com o pincel. Tentar fazer suave. A gente vai contornando dessa forma aqui, tá bom? Vai pegando a tinta e tirando no recipiente o excesso, para não vir com muita tinta demais. Ó, dessa forma, tá vendo? Eu vou contornar minha coroinha todinha e volto, tá certo? Pronto, gente, já contornei. Aqui, como vocês estão vendo, eu já preenchi um olhinho e o narizinho dele também são preenchidos de preto, tá? Não tem segredo, só é seguir o risco. Eu vou preencher o outro olhinho de preto. Aqui não tem segredo não, gente, ó, bem simples. Fazer as sobrancelhas, né? Tá vendo? A boquinha, como ele tem uma linguinha aqui no risco, a gente vai preencher essa linguinha de vermelho. A gente vai preencher ela de vermelho. Tá vendo, gente? E vai vir com o preto, fazendo o restante do acabamento. Preencher a boquinha dele com o preto. O acabamento dele, gente, é bem simples. Para quem tá começando, né? É muito bom mesmo. Não tem muita dificuldade, né? A pintura que eu trago aqui no canal é para iniciante, para quem quer fazer alguma coisa, porque, gente, além de ganhar um trocadinho, também ajuda como terapia, né? Ó, aqui a gente vai seguindo o risco, né? Ó, tá vendo? Já tá bonitinho, né, gente? O nosso ursinho. Aqui, novamente, a gente vai vir com o cabo de um pincel, pegar o azul marinho novamente. A gente vai pegar nosso azul marinho. E aqui na coroinha, no risco, ele tem umas bolinhas, como fosse imitando assim uma pedrinha, né? A gente vai vir com o cabinho do pincel. E onde tá as bolinhas no risco, a gente faz com o pincel, tá? Ó. No azul marinho. Não tem segredo,
colocar o pincel na tinta, o cabo do pincel e seguir o risco. A do meio pode ser maiorzinha. Ó, gente, ficando dessa forma. Tá vendo? Dessa forma. Aqui, ele já tá quase terminado. A gente vai pegar o marrom, jatobá ou marrom, né? Vou pegar o jatobá. E vou fazer uns risquinhos aqui, gente, assim, ó. Como vocês estão vendo, esse risco é diferente um pouco daquele que eu mostrei no início, porque o ursinho que eu mostrei no início, ele tava sentadinho, mas é o mesmo ursinho, tá, gente? A diferença é porque ele tá sentadinho, tá? Eu vou com o pincel, com o jatobá, eu tô fazendo uns pelinhos nele, assim, ó. Você vai puxando, tá vendo? E vai aqui nessa partezinha aqui onde fica a boquinha também eu vou fazer, acompanhando o risco. Ó, a gente vai acompanhando o risco e vai fazendo, tá bom? A gente vai fazer nele todinho, tá certo? Esses pelinhos, vou fazer no meu e volto, tá certo? Pronto, gente, aqui eu já fiz o pelinho, né, que eu disse a vocês, assim, imitando. Aí a gente vai vir com o nosso branco. Onde tá a gravatinha aqui, a gente vai passar aqui no meio, dessa forma aqui que eu fiz. E com o próprio pincel mesmo, com o branco, a gente vai fazer umas bolinhas na gravatinha dele. Que eu acho que fica muito bonitinho, gente. Ó, dessa forma. Vai vir nos olhinhos também com o branco e fazer duas bolinhas, né? À luz dos olhos. E aqui no nariz também a gente vai fazer uma vírgulazinha. Assim, gente, dessa forma. Aí que eu tô mostrando a vocês. E assim fica o nosso ursinho. Não é fácil, gente? Bem fácil. Fica lindo ele, gente. Olha, na fraldinha. Fica muito bonitinho. Tá bom? Espero que vocês gostem, que vocês aprendam também. E um grande abraço e fiquem todos com Deus. Tchau, gente!